Olá, bem-vindo ao Andi TV. A missão de observação eleitoral da União Africana concluiu que o processo da eleição presidencial de 17 de julho em São Tomé e Príncipe até ao momento tem decorrido na normalidade, de acordo com a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação, bem como os outros instrumentos da União Africana que regem as eleições democráticas na África e no quadro legal em vigor em São Tomé e Príncipe. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Sr. Comandante-Geral da Polícia, Corpo Diplomático, aqui representado, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, caros colegas e a imprensa. De acordo com as disposições pertinentes da Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação e das diretrizes para as missões de observação e monitoria eleitoral da União Africana de 2002, a Presidente da Comissão da União Africana, Sua Excelência Doutora Nkosazana Zuma, enviou uma missão de observação eleitoral da União Africana à eleição presidencial de 17 de julho de 2016 na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Chefiada por mim, Armando Emílio Guebuza, antigo presidente da República de Moçambique, esta missão é composta de 26 observadores, incluindo membros do Parlamento Pan-Africano, membros de órgãos da administração eleitoral e representantes de organizações africanas da sociedade civil. Estes observadores representam 18 países, a saber, Benin, Burundi, Cabo Verde, Camarões, República Centro-Africana, Tchad, Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné-Bissau, Maurícias, Moçambique, Ruanda, Senegal, Suazilândia, Tunísia e Uganda. A missão é apoiada por uma equipa da Comissão da União Africana, do Parlamento Pan-Africano e do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA. Presente na República Democrática de São Tomé e Príncipe, desde 8 de julho, a missão permanecerá no país até 24 de julho. Através desta declaração, a missão da União Africana apresenta as suas conclusões e recomendações preliminares com base na sua análise do quadro legal e regulamentar, nas suas consultas com os atores do processo eleitoral e na observação da campanha, votação e contagem dos votos. Posteriormente, a missão irá publicar um relatório final com uma avaliação detalhada sobre a condução do processo eleitoral de 2016 na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Objetivos e metodologia da missão. A missão visa avaliar a consistência da eleição de 17 de julho de 2016 com as disposições pertinentes na Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação, a Declaração da OUA e da União Africana sobre os princípios que regem eleições democráticas em África, as diretrizes para as missões de observação e monitoria eleitoral da União Africana de 2002, o Mecanismo Africano de Revisão de Pares e o quadro jurídico nacional
para as eleições presidenciais na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Durante a sua estadia em São Tomé e Príncipe, a missão reuniu-se com várias entidades nacionais, incluindo o chefe de Estado, Sua Excelência o Presidente Manuel Pinto da Costa, outros candidatos presidenciais, nomeadamente Manuel do Rosário, Maria das Neves e Evaristo Carvalho, o Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, o Juiz Conselheiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, o Primeiro-Ministro e outros membros do Governo, assim como o Comandante-Geral da Polícia Nacional e organizações da sociedade civil. Os observadores foram treinados sobre o quadro jurídico e o contexto histórico e político da República Democrática de São Tomé e Príncipe, bem como sobre a metodologia e instrumentos de observação da União Africana. Equipas de observadores foram destacadas para todos os 6 distritos na Ilha de São Tomé, bem como para a região autónoma do Príncipe, onde observaram os eventos finais da campanha eleitoral, a votação e a contagem. Resultados preliminares da observação. O quadro jurídico. A Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe consagra todas as liberdades fundamentais e todos os direitos cívicos necessários à realização de eleições democráticas. O direito de voto de todos os cidadãos com mais de 18 anos, o direito de ser eleito, o princípio do sufrágio universal, livre, direto e secreto, e o direito de não ser discriminado com base na raça, origem, sexo, religião, situação socioeconômica e opiniões políticas e ideológicas. A Constituição garante ainda o direito de todos os cidadãos de participar plenamente na vida pública e política e a igualdade de direitos e deveres de todos os cidadãos no território de São Tomé e Príncipe e no exterior. A lei eleitoral, em geral, propicia um quadro regulamentar para a organização das eleições transparentes e inconclusivas. A missão registrou com satisfação a extensão do direito de voto aos cidadãos de São Tomé e Príncipe na diáspora, em conformidade com as disposições constitucionais do país e as melhores práticas no continente africano. A missão congratula-se, igualmente, com as disposições legais que estabelecem mecanismos de votação antecipada para os eleitores, pessoas em serviço e fora das suas áreas de residência habitual no dia da eleição, embora esta disposição legal ainda não tenha sido implementada. A missão observou que, apesar da disposição constitucional que garante aos cidadãos a plena participação na vida pública, a lei eleitoral de São Tomé e Príncipe não reconhece o direito dos cidadãos de observarem o seu próprio processo eleitoral. A missão nota e saúda as medidas que já estão a ser tomadas para assegurar a consonância da legislação de São Tomé e Príncipe com os instrumentos da União Africana que regem eleições democráticas no que diz respeito à observação eleitoral nacional. A missão nota ainda que o Regulamento Nacional sobre a Observação Internacional em São Tomé e Príncipe não permite aos observadores internacionais testemunharem a fase importante do apuramento geral dos resultados, limitando assim o escopo da sua atividade constante das diretrizes para as missões de observação e monitoria eleitoral da União Africana.
A missão também nota que o apuramento geral dos resultados é conduzido por membros da mesma instituição que têm a responsabilidade de dirimir as reclamações relativas a esse mesmo processo. A missão é de opinião que o quadro legal para a eleição de 17 de julho de 2016 na República Democrática de São Tomé e Príncipe é, de forma geral, propício para o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por parte dos cidadãos de São Tomé e Príncipe e está, em grande medida, em conformidade com as normas internacionais nesta área, incluindo a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação. Administração eleitoral. A missão observou que os membros da Comissão Eleitoral Nacional, CEN, são, na sua maioria, selecionados pela Assembleia Nacional, o que reflete um consenso das principais forças políticas do país. A CEN é visto pelos atores do processo eleitoral com quem a missão interagiu como uma entidade independente, qualificada e competente. A missão observou que a CEN de São Tomé e Príncipe ainda não é um órgão permanente, o que pode limitar a sua memória institucional e a continuidade e eficiência das suas operações. Recenseamento eleitoral e cadernos eleitorais. A missão nota com satisfação que o recenseamento eleitoral é um processo contínuo. A missão foi informada que todos os eleitores tiveram tempo suficiente para consultar os cadernos eleitorais e solicitar as necessárias correções. A missão observou que os atores do processo eleitoral com que a missão interagiu confiam na integridade do processo de recenseamento eleitoral e dos cadernos eleitorais. São Tomé e Príncipe tomou as medidas necessárias para permitir que os seus cidadãos que vivem no exterior se registrem nos cadernos eleitorais e votem. A missão congratula-se com a inclusão deste segmento significativo da população no processo eleitoral. São Tomé e Príncipe é, assim, parte do crescente grupo de países africanos que trabalham para a inclusão e participação eleitoral dos cidadãos que vivem no exterior, apesar do custo financeiro e logístico que isso implica. O processo de candidaturas. A missão observou que 2 candidatos tiveram suas candidaturas rejeitadas pelo Supremo Tribunal de Justiça e tiveram a oportunidade de prosseguir as vias legais para questionar essa decisão junto do tribunal. Um terceiro candidato retirou-se da eleição após a sua candidatura ser aprovada. A missão também observou que um dos candidatos rejeitados permaneceu no boletim de voto devido aos prazos apertados do calendário eleitoral, que não permitem que a verificação das candidaturas pelo tribunal seja concluída antes do sorteio dos candidatos no boletim de voto e da impressão dos boletins que ocorre no exterior. Participação das mulheres. A missão observou que um dos 5 candidatos era uma mulher e que todos os 9 membros da CEN são homens. No entanto, as mulheres estão melhor representadas a nível das comissões eleitorais distritais. Comunicação social. A missão congratula-se com as disposições legais para garantir a cobertura imparcial das eleições pela comunicação social, mas notou as queixas de um dos candidatos em relação à alegada parcialidade na cobertura eleitoral por parte dos meios públicos de comunicação social. A missão congratula-se com a resposta rápida do Conselho Superior
da imprensa a esta queixa. A missão também nota, com agrado, a atribuição de tempo de antena igual e livre para a propaganda da campanha eleitoral na rádio e na televisão, em consonância com as melhores práticas no nosso continente, no continente africano. A campanha eleitoral. A campanha eleitoral foi, em geral, pacífica, entusiástica e festiva, e em conformidade com as disposições legais de São Tomé e Príncipe. A maneira cívica como a maioria dos apoiantes dos diferentes candidatos se comportou durante a campanha contribuiu para a atmosfera de calma observada pela missão. Nenhum incidente de violência foi observado ou comunicado às equipas de observadores da União Africana durante a campanha. A missão elogia os candidatos por terem respeitado o fim da campanha a 15 de julho e o dia de reflexão a 16 de julho. Participação da sociedade civil. A missão observou que a participação da sociedade civil organizada na eleição presidencial de 17 de julho em São Tomé e Príncipe foi muito limitada, já que os cidadãos não são autorizados a observar as eleições e algumas organizações da sociedade civil informaram à missão que não tiveram os recursos necessários para realizar educação cívica e eleitoral. Segurança do processo eleitoral. Os atores do processo eleitoral com quem a missão interagiu expressaram a sua confiança na neutralidade e profissionalismo das forças de segurança de São Tomé e Príncipe. A missão observou o profissionalismo com que a Polícia Nacional e as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe garantiram a segurança do processo eleitoral. Observações do dia da eleição. Comentários gerais. No dia 17 de julho, as equipas de observadores da União Africana visitaram um total de 185 assembleias de voto em todos os distritos do país, o que representa 68% de todas as assembleias de voto no território nacional de São Tomé e Príncipe, e observaram os seguintes aspectos gerais. 1. A atmosfera em torno das mesas de voto foi pacífica e calma, e não houve atividades de campanha visíveis num raio de 500 metros, como preconiza a lei. No entanto, houve uma perturbação isolada perto da Assembleia de Voto, Armazém de Cacau Biológico, na localidade de Maria Luísa, no distrito de Lembá, causada por membros não identificados da comunidade que bloquearam a estrada, o que levou a Assembleia de Voto a ser encerrada. O pessoal de segurança esteve presente fora do perímetro estabelecido legalmente. O seu comportamento foi profissional e a sua presença discreta. Os observadores da União Africana e os delegados de candidatura puderam desempenhar as suas funções sem obstáculos nem interferência. Os membros das mesas das assembleias de voto foram bem treinados e, em geral, cumpriram todos os procedimentos. O material eleitoral estava disponível e em quantidades suficientes em todas as assembleias de voto observadas. Quase todas as mesas de voto visitadas pelos observadores da União Africana eram acessíveis a pessoas portadoras de deficiência e a sua disposição espacial foi propícia para uma votação ordeira. A missão observou a boa participação das mulheres eleitoras no dia das eleições. No entanto, as mulheres foram apenas cerca de 40% dos membros das mesas e menos de 40% dos delegados de candidatura nas assembleias de voto visitadas pela missão. A missão também observou a boa afluência dos eleitores às urnas, estimada em 64%. Abertura das assembleias de voto. Em relação aos procedimentos de abertura, os observadores da União Africana notaram o seguinte:
Os procedimentos de abertura foram seguidos em todas as assembleias de voto visitadas pelos observadores. Cerca de 80% das mesas de voto visitadas abriram a horas. A principal razão para o atraso nas assembleias de voto, que abriram após as 7 horas, foram os preparativos lentos das mesas de voto e a chegada tardia dos materiais. Os presidentes das mesas asseguraram que as urnas estavam vazias e que fossem devidamente seladas antes do início da votação. Uma urna defeituosa numa assembleia de voto foi prontamente substituída antes do início da votação. O processo da votação. Em relação ao processo da votação, os observadores da União Africana notaram o seguinte: os procedimentos de votação foram seguidos em todas as mesas de voto observadas. O segredo do voto foi garantido em todas as mesas de voto observadas. A missão não observou nenhum caso de eleitores que tenham sido autorizados a votar sem terem a necessária identificação e apenas 2 eleitores observados pela União Africana não encontraram o seu nome na lista de eleitores. A missão notou com satisfação que foi dada prioridade aos portadores de deficiência, aos idosos e às mulheres grávidas. Encerramento da votação e contagem de votos. Em relação aos procedimentos de encerramento e de contagem, os observadores da União Africana notaram o seguinte: todas as mesas observadas, à exceção de uma, encerraram a horas e os membros da mesa seguiram fielmente os procedimentos de encerramento e contagem. Na Assembleia do Voto, junto à loja Inoino, na localidade de Angra Toldo, no distrito de Kawe, quando a equipa de observadores da União Africana chegou, às 17 horas e 35 minutos, a votação já tinha encerrado e a contagem já estava a decorrer. Apenas 234 dos 305 eleitores inscritos nessa Assembleia de Voto tinham votado no momento em que ela encerrou. Apuramento de resultados. A missão está ciente do facto de que o processo formal de apuramento dos resultados ainda está a decorrer a nível distrital e será seguido pelo apuramento geral. A missão tomou nota dos resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral e elogia a Comissão Eleitoral Nacional pelo processamento e anúncio rápido desses resultados. Conclusão. A missão de observação eleitoral da União Africana conclui que o processo de eleição presidencial de 17 de julho de 2016 na República Democrática do São Tomé e Príncipe, até ao momento, tem decorrido de forma geral, de acordo com a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação e outros instrumentos da União Africana que regem as eleições democráticas na África, bem como com o quadro legal em vigor em São Tomé e Príncipe. A missão felicita os órgãos da administração eleitoral da República de São Tomé e Príncipe pela forma independente, profissional e eficiente com que conduziram o processo eleitoral até agora. A missão saúda o povo e as forças políticas de São Tomé e Príncipe pela sua maturidade cívica e política, o que resultou num processo pacífico e ordeiro, e felicita-os pelo seu compromisso contínuo com a consolidação da democracia e da boa governação no país. A missão está ciente do facto de que o processo formal do apuramento ainda está em curso. Por isso, a missão encoraja os cidadãos e os atores políticos da República Democrática de São Tomé e Príncipe a continuarem a pautar por uma atitude pacífica e ordeira até o final do processo e insta todas as partes a utilizar apenas as vias legais para a resolução de qualquer contencioso eleitoral. Recomendações. Com base nos resultados apresentados acima
a missão faz as seguintes recomendações. À Assembleia Nacional incluir disposições explícitas na lei eleitoral para permitir a observação nacional de acordo com os instrumentos da União Africana sobre eleições democráticas. 2. Tornar a CEN, Comissão Eleitoral Nacional, uma instituição nacional mais permanente. 3. Garantir a separação de funções entre os órgãos que realizam o apuramento e os que dirimem o contencioso em relação ao apuramento de resultados. 4. Rever os prazos legais na lei eleitoral sobre o processo de recepção e avaliação das candidaturas presidenciais, a fim de garantir que o sorteio para a ordem dos candidatos no boletim de voto só ocorra após a aprovação final dos candidatos por parte do Tribunal. 5. Adotar medidas legais e outras para assegurar que um número significativo de mulheres estejam representadas nos vários níveis da administração eleitoral, de acordo com o protocolo da União Africana sobre a participação da mulher. E a Comissão Eleitoral Nacional, recomendamos assegurar a implementação das disposições legais da Lei Eleitoral sobre a votação por correspondência. Certificar-se de que o regulamento sobre a observação garanta aos observadores o acesso a todas as fases do processo eleitoral, incluindo o apuramento geral e a proclamação de resultados, em consonância com instrumentos da União Africana que regem eleições democráticas. Santo Tomé, 19 de julho de 2016. Muito obrigado pela vossa atenção. Concordar, nós aconselhamos vivamente que sigam as normas e, neste caso, apresentando as instituições que são responsáveis pela tomada final da decisão. Como? Há fundamentos para essa informação? Só eles é que sabem. Só eles é que sabem. Portanto, eles que vão apresentar. Eles vão apresentar porque acham que têm fundamentos. E nós não sabemos de nada. Eu penso que aquilo que nós reportamos aqui é aquilo que a missão viu. Ouviu diretamente naquele período. Como? Isto não pode ser equiparado a um ato de campanha? Eu não sei a que se equipara. Aquilo que eu sei é que nós tomamos nota daquilo que nós vimos e depois apresentamos aqui a todos. E aquilo que nós vimos é o que nós dissemos. Obviamente que se o candidato Pinto da Costa e a candidata Maria das Neves não estão de acordo e têm fundamentos a apresentar, felizmente, Santo Tomé tem instituições que lidam exatamente com esses problemas. Como comissão, está apresentada aqui também. Achamos que há um problema de prazos que a Assembleia da República a Assembleia Nacional deve verificar para garantir que não haja prazos muito curtos que não permitam que, digamos assim, haja situações dessa natureza. A nossa posição, a posição da missão, é exatamente de que os observadores nacionais deveriam participar, donde a nossa proposta à Assembleia Nacional para que se considere a possibilidade de incluir isso na lei. Agora, o resto que diz são as suas opiniões, fundamentadas ou não, porque nós não vimos isso que diz, mas nós não vimos tudo. Portanto, certamente aconteceu
poderá ter acontecido isto num ponto ou no outro ponto, mas nós, como Comissão Africana, aquilo que nós vimos é isto que aqui nós reportamos. Mas nós concordamos convosco de que a observação nacional deve ter espaço de observar as eleições e reportar, obviamente. Muito obrigado. Eu penso que as questões que está colocando, exatamente são essas que explicam porque que há eleições. Eu penso que as questões que está colocando são essas que nos ajudam a compreender porque que há eleições e porque que há instituições e porque que nas eleições os candidatos apresentam o seu manifesto. É para resolver esses problemas que vai levar ainda algum tempo. Trata-se de um comentário que reporta a sua percepção sobre as questões que ocorreram, mas que tudo termina no mesmo lugar, quer dizer que é preciso que haja uma observação nacional. Isto quererá dizer que certamente que vai apoiar, ou vai continuar a apoiar, a necessidade de ser aprovada na lei, estar inscrito na lei, a necessidade de haver uma observação nacional e não somente a estrangeira. E essas questões poderão ser apresentadas para tratar. Agora, quanto aos comportamentos individuais, é difícil, do meu lado, porque é uma percepção que eu respeito, mas que eu não vi.